O arquivo 77 bytes, Floresta Olympic, Washington, 1994. Classificação não resolvido. 1994, o Serviço Florestal dos Estados Unidos recebeu relatos incomuns vindos da região norte da Floresta Olympic. Não eram apenas avistamentos, eram padrões. Animais desaparecendo sem sinais de predação, equipamentos de monitoramento removidos sem dano, e gravações de áudio contendo vozes humanas onde não deveria haver nenhuma. A investigação foi iniciada após o desaparecimento de 2 técnicos ambientais que monitoravam a população de cervos. Seus nomes, Eric Holloway e Thomas Reid. Última comunicação registrada 17 de março de 1994, 22h13. Algo está andando ao redor do perímetro, não é urso. Essa transmissão foi interrompida. Evidência: local do acampamento. O acampamento foi encontrado intacto. Sem luta, sem sangue, sem sinais de fuga. Mas havia pegadas medindo aproximadamente 43 centímetros de comprimento. Distância entre passos, 1,8 metros. O mais incomum: as pegadas surgiam e desapareciam. Sem transição, como se o emissor tivesse parado de existir. Evidência 2: gravação de áudio. Uma fita foi recuperada do gravador de campo. Inicialmente continha apenas ruídos noturnos da floresta. Depois, às 1h12 da manhã, um som grave, semelhante a um assobio. Em seguida, uma voz, identificada posteriormente como sendo de Eric. Mas Eric estava falando na barraca naquele momento. A gravação contém 2 vozes dele ao mesmo tempo. Transcrição parcial. Eric dentro da barraca. Você ouviu isso? Voz externa. Você ouviu isso? Evidência 3: testemunha local. Um ex-caçador da região relatou. Ele não é um animal. Ele observa primeiro, aprende depois. Segundo ele, os avistamentos na região aumentaram desde 1987, sempre após instalação de equipamentos eletrônicos. Ele descreveu a entidade como bípede, altura estimada acima de 2,5 metros. Movimento silencioso apesar do tamanho. Capacidade de imitar sons, mas o detalhe mais perturbador: ele não está sozinho. Nunca está. Evidência 4: filmagem não divulgada. Uma câmera automática instalada meses antes registrou uma sequência de 7 segundos. Nela, uma figura cruza entre as árvores. Movimento, proporções incompatíveis com primatas conhecidos. Mas o que chamou a atenção não foi a imagem, foi o comportamento: a figura parar. Olha diretamente para a câmera. E então, se afasta deliberadamente para fora do enquadramento, como se soubesse o que era aquilo. Evidência 5: desaparecimento. Nenhum vestígio de Eric ou Thomas foi encontrado. Mas 3 dias após o incidente, moradores da cidade próxima relataram ouvir vozes vindas da floresta, chamando seus nomes, com precisão perfeita, mesmo quando estavam sozinhos. Conclusão provisória: a hipótese de um primata desconhecido foi considerada, mas descartada devido a comportamento estratégico, imitação vocal complexa, interferência seletiva com equipamentos. Relatório final inclui observação incomum. O objeto demonstra curiosidade investigativa sobre presença humana. Nota adicional: 1998. Uma nova equipe tentou instalar sensores na mesma área. Todos falharam. E uma gravação final foi enviada antes da retirada. Uma voz masculina dizendo: voltem. A análise confirmou. A voz pertencia ao técnico líder, que estava ao lado do operador no momento da gravação. Status do caso: arquivado. Oficialmente, nada foi encontrado. Mas até hoje, guardas florestais evitam patrulhar a zona 77 e B após o pôr do sol, porque às vezes o rádio responde antes mesmo de alguém falar.